Muito bem, meus caros amigos e amigas, esse assunto, casais em segunda união, muitas vezes nós recebemos aqui pedidos sobre isso. Eu quero fazer então uma live hoje, muito bem baseado naquilo que a igreja fala, porque é um assunto delicado, né, que nós temos que tratar aí conforme a igreja nos ensina, tá bem? Então é isso que nós queremos conversar no dia de hoje, tá? Acompanhe conosco aí e depois nós teremos também algumas perguntas que a gente pode ir colocando, certo? Bom, como nós podemos lidar com essa situação, né? O que pode ou não pode fazer aí, né? Casais desse tipo na igreja. O que diz a igreja sobre este assunto, né? É isso que nós queremos tratar aqui, então, nesse dia de hoje. Bom, quero me basear bastante na encíclica do Papa, na verdade, uma exortação apostólica do Papa João Paulo II, né, chamada Familiares Consórcio, né? Esse documento é um documento assim, muito importante, né? O Papa coloca para a gente aí esse documento para que esse assunto seja bem tratado. Então é isso que nós queremos hoje fazer. Vejamos o que diz então essa exortação apostólica do Papa São João Paulo II, ok? Bom, indo para frente, né? O que são os chamados casais em segunda união? São aqueles casais que foram casados na igreja, mas depois se separaram e tiveram um outro casamento sem ser na igreja, porque a igreja só aceita celebrar, né, um segundo casamento, vamos dizer assim, se o primeiro casamento for declarado nulo, né, pela igreja. Então, casais de segunda união são os casais deste tipo, certo? Bom, o número 84 do documento do Papa da Familiares Consórcio diz assim: a igreja, com efeito instituída para conduzir à salvação todos os homens, e sobretudo os batizados, não pode abandonar aqueles que, unidos já pelo vínculo matrimonial do matrimônio sacramental, procuraram passar por novas núpcias, né? As segundas núpcias para a igreja, ela não tem valor, ela continua valendo a primeira. Por quê? Porque a separação física e até um outro casamento fora da igreja não anula o chamado vínculo matrimonial, né? O vínculo matrimonial ele só é rompido ou com a morte de um dos dois, ou então quando a gente tem uma declaração de nulidade da igreja por parte do tribunal da igreja. Então aí pode acontecer isso, né? Bom, por isso a igreja pede, né, esforçar-se-á infatigavelmente por oferecer-lhes os meios de salvação. Ou seja, a igreja não quer abandonar os casais de segunda união. Pelo contrário, a igreja quer oferecer a eles esse infatigavelmente, está tudo no documento do Papa, não é nada meu, para que eles encontrem os meios de salvação, resolvam essa sua situação, certo? Esse é o desejo da igreja. Bom, continua o documento dizendo, juntamente com o sínodo, que sínodo é esse? O Papa escreveu esse documento, Familiares Consórcio, depois de um sínodo que ele realizou no ano de 1980 sobre a família. Por isso que ele fala, juntamente com o sínodo dos bispos, exorto vivamente os pastores e a inteira comunidade dos fiéis a ajudar os divorciados, promovendo com caridade solícita que eles não se considerem separados da igreja, podendo, e melhor, devendo, enquanto batizados, participar na sua vida. Então, por enquanto, está falando dos divorciados, né? A igreja deve, os pastores, a inteira comunidade dos fiéis, deve ajudar, então, os divorciados, né, com caridade solícita, quer dizer, com bastante atenção, que eles não se considerem separados da igreja, porque houve, né, uma separação. E diz aqui o documento ainda, eles sejam exortados
a ouvir a palavra de Deus, a frequentar o sacrifício da missa, a perseverar na oração, a incrementar as obras de caridade, as iniciativas da comunidade em favor da justiça. Então vejam, a igreja não quer que essas pessoas que se divorciaram fiquem alijadas da igreja. Não. Sejam exortados a ouvir a palavra de Deus, a Bíblia, frequentar o sacrifício da missa, perseverar na oração, né? Incrementar as obras de caridade e as iniciativas também da comunidade em favor da justiça. Então, tudo isso aí, tá certo? E continua o documento ainda dizendo o seguinte, né? Educar os filhos na fé cristã, cultivar o espírito e as obras de penitência, para assim implorarem dia a dia a graça de Deus. Isso quer dizer que os casais divorciados ou segunda união devem rezar. Já me perguntaram, um casal de segunda união, por que não está vivendo de acordo com a lei de Deus, né? Eles podem rezar, Deus vai ouvir as suas orações, o Papa está dizendo que sim, né? Educar os filhos na fé, cultivar o espírito, as obras de penitência, para assim, né, eles implorarem a graça de Deus sempre. Certo? Bom, vamos caminhando naquilo que o documento da igreja nos ensina. Tá? Reze por eles a igreja. Encoraje-os, mostre-se mãe misericordiosa, né? E sustente, né? Na fé e na esperança. Então a igreja não quer que sejam abandonados, né? De jeito nenhum. São filhos da igreja, foram batizados, pertencem ao corpo de Cristo, mesmo que não estejam vivendo uma situação assim 100% de acordo com, né, o que a igreja coloca. A igreja, contudo, aí ele vai colocar o seguinte: a igreja, contudo, reafirma a sua praxis, quer dizer, o seu costume, fundada na Sagrada Escritura, de não admitir a comunhão eucarística os divorciados que contraíram nova união. Isso está no documento do Papa João Paulo II, número 84, da Exortação Apostólica de Familiares Consórcios. Então, o Papa deixa claro que os que se divorciaram e tiveram uma segunda união não devem se afastar da igreja, não devem deixar de rezar, não devem deixar de participar, mas não podem receber a comunhão eucarística. E não podem também receber a confissão. Por quê? Porque como estão numa situação irregular, entende? A confissão não poderia dar-lhes a absolvição, porque vão continuar numa situação irregular, né? Então, não pode ser admitidos do momento em que o seu estado e condições de vida contradizem objetivamente aquela união de amor entre Cristo e a Igreja, significada e atuada na Eucaristia. Então, a Eucaristia significa, né, a união entre Cristo e a Igreja. O casal simboliza a união de Cristo com a Igreja. Então, isso fica, de certa forma, prejudicado pela separação e com uma segunda união. E aí o Papa coloca o seguinte, que, vou até ampliar aqui, né, esse slide para a gente poder ver melhor, né? A reconciliação pelo sacramento da penitência, a confissão, que abriria o caminho ao sacramento eucarístico, pode ser concedida só àqueles que, bom, agora vem aí a condição, arrependidos de ter violado o sinal da aliança e da fidelidade a Cristo, estão sinceramente dispostos a uma forma de vida não mais em contradição com a indissolubilidade do matrimônio. Eu vou explicar isso aqui direitinho. Isso tem como consequência, concretamente, que quando o homem e a mulher, por motivos sérios, por exemplo, a educação dos filhos já de segunda união, não se podem separar, assume a obrigação de viver em plena continência, isto é, de abster-se dos atos próprios dos cônjuges. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte: um casal de segunda união já tem filhos, não podem separar, tá certo? Mas querem
receber a confissão e querem receber a Eucaristia. Então o Papa fala, né? Concretamente, né? Eles podem, né? Receber a Sagrada Eucaristia e a confissão no caso de passarem a viver como irmãos. O Papa escreve de outras formas, né? Quando ele fala em se abster dos atos próprios dos cônjuges, quer dizer, todo tipo de vida sexual, todo tipo de intimidade. Se definitivamente, não é, vamos ficar um mês sem vida sexual, aí a gente pode conversar e comungar, depois volta. Não, não é isso. É se o casal decide definitivamente, não vamos mais ter vida sexual daqui para frente. E eu conheço vários casais que optaram por isso. Porque não podem separar, porque têm filhos, né? Então, há essa alternativa, tá certo? Bom, outra coisa que muitas vezes se pergunta, né? Pode fazer apenas uma celebração simples ou uma bênção para um casal de segunda união, na união dos dois em segunda união? O Papa diz que não. Não pode ser feito. Inclusive, o Papa Francisco agora também repetiu isso, né? Ele usou, até a Congregação da Fé usou uma expressão assim, bem forte: não se pode abençoar o pecado. Uma união de segunda, uma união, né? Uma segunda união é considerada fora da doutrina da Igreja, então é considerado pecado. Então, o Papa Francisco disse: não se pode abençoar algo que não está de acordo com a lei de Deus, né? E o Papa João Paulo II disse: uma bênção desse tipo daria a impressão de celebração de novas núpcias sacramentais válidas e, consequentemente, induziriam em erro sobre a indissolubilidade do matrimônio contraído validamente. Então, por que o Papa, né, João Paulo II também não quis, e o Papa Francisco também não quer, que numa celebração aí de segunda união haja uma bênção com presença aí de padre? Não pode, porque o Papa Francisco daria a impressão de uma celebração de novas núpcias sacramentais válidas, daria impressão. Isso pode deixar vamos dizer assim, um ensinamento errado para muita gente. E, consequentemente, induziriam em erro sobre a questão da indissolubilidade do primeiro matrimônio que foi contraído validamente. Bom, eu quero dizer a vocês aqui que eu estou colocando exatamente o que o Papa João Paulo II colocou na exortação apostólica de 1980, chamada Familiares Consórcios sobre a Igreja. Agora eu quero colocar alguma coisa que o nosso catecismo coloca. O catecismo ele foi feito bem depois. A exortação do Papa é de 1980. O catecismo ele foi aprovado em 1992. Então, bem depois, né? Quase 20 anos depois. Não. Bom, o que diz o catecismo? Ele diz o seguinte, né? Vou ampliar aqui para a gente ver bem. Diz assim, é o parágrafo 1651 do catecismo: a Igreja, por fidelidade à palavra de Jesus Cristo. Que palavra é essa? Então, entre parênteses: todo aquele que repudiar sua mulher e desprezar outra comete adultério contra a primeira. E se repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério. Ok? Então, continua. Aí, essa citação está no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 11 e 12. Então, com base nisso, né? Então, eu vou voltar aqui o slide anterior. A Igreja, por fidelidade à palavra de Cristo, essa palavra que está aí, entre parênteses, afirma que não pode reconhecer como válida uma nova união se o primeiro casamento foi inválido. Se os divorciados tornam a casar-se no civil, ficam numa situação que contraria objetivamente a lei de Deus. Então, isso está no Catecismo da Igreja, vou voltar ali para 1651. É por isso que o próprio Catecismo fala, e o Papa João Paulo II, que
um casal nessa situação não pode receber absolvição na confissão e na Eucaristia. Agora, não impede que o casal vá conversar com um padre, se aconselhar com um padre, entende? Mesmo que não seja confissão. Isso pode ser feito. Tá? Agora, volto lá naquilo que o Papa João Paulo II disse no começo. Esses casais não devem se sentir exilados da igreja, nem excomungados, muito menos. Devem participar das coisas. Bom, vamos continuar vendo aqui o que o nosso catecismo fala sobre essa questão. Né? Agora, veja algo importante, né, que vem adiante. Né? Com firme confiança, a Igreja vê que mesmo aqueles que se afastaram do mandamento do Senhor e vivem agora nesse estado, poderão obter de Deus a graça da conversão e da salvação, se perseverarem na oração, na penitência e na caridade. Palavras do Papa João Paulo II, ou do Catecismo. Com confiança, a Igreja vê que mesmo aqueles que se afastaram do mandamento do Senhor e vivem agora nesse estado, poderão obter de Deus a graça da conversão, ou seja, de regularizar sua situação com a lei de Deus e da salvação, se perseverarem na oração, na penitência e na caridade. Então, a Igreja, o Papa insiste isso, né? Agora, uma outra coisa, qual é a diferença entre separados e divorciados sem a segunda união? Uma coisa é a pessoa ser separada, ser divorciada, e outra coisa é ser divorciada e ter uma segunda união. Se a pessoa só se separou, mas não teve uma segunda união, ela pode, se não foi culpada da separação, muitas vezes a pessoa ela não é culpada, muitas vezes ela foi traída no matrimônio várias vezes, e o Código de Direito Canônico diz que a pessoa tem o direito de separação física sem romper o vínculo matrimonial, né? Então, a pessoa pode até confessar e comungar. Então, a pessoa que é só divorciada, continua vivendo na castidade, não teve um outro relacionamento. Então, vale a pena ela procurar um sacerdote, fazer uma confissão, e o sacerdote vai dizer para ela, no caso dela, se ela pode ou não pode comungar. Entende? Então, aí tem que passar também por esse crivo. Os documentos da Igreja falam nesse sentido também. Certo? Bom, caminhando. Aqui no número 83 do documento do Papa João Paulo II sobre a família, a exortação apostólica, ele fala: motivos diversos, quais incompreensões recíprocas, incapacidade de abertura a relações interpessoais, etc., podem conduzir dolorosamente o matrimônio válido a uma fratura muitas vezes irreparável. Aí é quando acontece o caso de um divórcio, de uma separação, sem um novo casamento, certo? É o caso que eu refleti há pouco. Então ele coloca, obviamente que a separação deve ser considerada remédio extremo depois que se tenham demonstrado vãs todas as tentativas razoáveis. Então, quando chega num ponto, o casal não tem mais condição. Um está a ponto de matar o outro, prejudicar o outro, deixar a vida do outro um inferno. Não tem mais condições, já tentaram de tudo. Então a Igreja tolera uma separação, sem que haja, né, uma segunda união. É isso aí que está no documento também da Igreja. Bom, o que pode levar a Igreja, então, a declarar que o casamento foi nulo? Eu até escrevi um livrinho, e eu explico isso, esse livrinho aqui, quero mostrar aqui, né? Este pequeno livro, eu explico nele o seguinte: quando é que a Igreja, o tribunal da Igreja, pode reconhecer que um determinado casamento não valeu, não foi nulo?
Então, a primeira coisa que é preciso a gente entender, a igreja não anula um casamento válido. A igreja nunca faz isso. A igreja, se o casamento foi válido, ninguém pode anular, nem o Papa. Agora, o que acontece é que muitas vezes os casamentos não foram válidos. O Código de Direito Canônico, deixa eu pegar o código aqui para mostrar, está aqui do meu lado. O Código de Direito Canônico da Igreja, que rege a vida toda da Igreja, né, ele fala em 19 razões pelas quais um tribunal da Igreja, normalmente cada arquidiocese tem um tribunal eclesiástico, que resolve os problemas de casamento e outros problemas também, né? Mas problemas de casamento. Então, quando é que um tribunal ele pode declarar que um casamento foi nulo? Quer dizer, não está anulando um casamento, está dizendo que o casamento não aconteceu. Se não aconteceu, pronto, o que o tribunal faz é reconhecer que aquele casal não está casado. Pode até ter filhos, entende? Então, vamos examinar alguns casos, né? São 3 tipos de falhas. A primeira falha é a chamada falhas de consentimento, né? O Código de Direito Canônico, os artigos dele chamam-se cânones, né? Então, o cânon 1057, depois 1095 e outros cânones, eles falam o seguinte: falhas de consentimento. O que é falha de consentimento? O que faz um casamento valer, ser válido, é o consentimento. Ou seja, o padre pergunta no altar: vocês querem se casar? Sim. Né? Ninguém aqui está enganado, né? Ninguém aqui está chantageado, ninguém aqui está casando por medo, ninguém aqui está casando só para ficar livre do pai, da mãe, da família, ou está casando só porque está grávida. Entende? Não. O casamento ele torna-se válido se o casal casa porque quer casar, né? Então o padre pergunta: vocês estão aqui para se casar? É de livre, espontânea vontade? Sim. Esse sim tem que ser lá da alma, lá do coração. Se for um sim mentiroso, fala um sim só da boca para fora, mas o coração não está dizendo sim, o casamento não vale. Entende? Jesus diz: não separe o homem o que Deus uniu. Mas Deus só une se o casal realmente quer, livre e espontaneamente. Se houver pressão, se houver chantagem, se houver medo, se houver falta de juízo mental, o casamento não vale. É isso que o tribunal da igreja vai analisar. Por isso que o tribunal da igreja tem que fazer um processo. Ele chama os dois, chama os parentes, chama os pais, chama os amigos, chama a gente para testemunhar, para que os 3 juízes do tribunal que vão julgar o caso, sempre são 3 juízes para dar sentença, para que não haja empate, né? Então, eu quero voltar aqui nessas causas, né? Que aqui está o principal motivo de declaração de nulidade. Aqui está o principal caso. Primeiro, falta de capacidade para consentir. O que é falta de capacidade? Às vezes a pessoa não tem juízo do direito, tem um problema mental, ela não tem condição de saber quais são as obrigações que ela vai, entende, assumir como esposo, como pai, etc. Então isso pode levar ao tribunal a declarar que o casamento não valeu. Segundo, ignorância. A pessoa não sabe o que ela está fazendo. Ela tem juízo mental, tem tudo, mas não sabe, né? Depois pode haver o chamado erro. Aqui na frente eu estou indicando quais são os artigos do Código de Direito Canônico que falam sobre isso. Nesse livreto que eu já mostrei, eu transcrevo esses artigos todos aí para quem quiser ver melhor, né? Bom, depois questão de erro, né? O erro é defender a ignorância. Ignorância, a pessoa não sabe certas coisas, né? Ela não sabe, por exemplo, que o casamento, o casal tem direito a uma vida sexual. Um não pode se negar ao outro sem motivo, né? Mas tem gente que ignora isso.
Ou então, quando é o caso do erro, o erro é diferente. É quando a pessoa tem um entendimento errado de determinada situação, né? Bom, tem a questão também da simulação. Simulação é a pessoa fingir, né? Ah, olha, eu quero casar com você porque eu sou muito rico, meu pai tem uma fazenda, não sei o quê, né? Simula uma situação que não é verdade. E o outro acaba acreditando e acaba casando. Depois descobre que não é verdade. Então é claro que esse casamento não valeu, porque a pessoa foi enganada, entende? Um outro caso de falha de consentimento é violência ou medo, né? Casa comigo, senão eu te mato, eu prejudico a sua família, eu vou acabar com a sua vida. Então, se houver violência, se houver medo, não vale o casamento. Depois também condição não cumprida. É um outro caso. O que é a condição não cumprida? Olha, eu caso com você se você for uma pessoa católica como eu, etc, etc, etc. Né? Senão eu não quero casar com você. Ah, não, eu sou católico, sim, não sei o quê. Depois descobre que não é. Entende? Então, é uma condição não cumprida. Então, se a pessoa coloca uma condição, uma exigência para casar com o outro diz que aquela condição está cumprida, mas depois de casar descobre que não é verdade, o casamento pode ser declarado. Então, vocês estão vendo que há uma série de situações, né? Depois, o segundo tipo de impedimento que pode acontecer, o segundo tipo de impedimento, são chamados impedimentos dirimentes. Dirimentes quer dizer, ele dissolve o vínculo, ele não deixa o vínculo acontecer. Problema de idade. No Brasil, por exemplo, né, os casais têm que casar da seguinte maneira. O rapaz tem que ter no mínimo 18 anos e a moça 16. No mínimo. Se casa aí sem obedecer isso, uma moça de 15 anos, o casamento pode não ser válido. Agora, pode o bispo, em alguns casos, autorizar que a moça se case com menos de 16 anos ou o rapaz com menos de 18. Isso tudo está no Código de Direito Canônico, está lá, Cano 1083. Né? Questão da impotência é outro impedimento dirimente. O que é impotência? Um casal que se casa, mas não consegue realizar o ato sexual por problemas físicos, não é por, vamos dizer assim, outro problema. Impotência física. E a medicina que declara, olha, esse casal aqui nunca vai poder ter o ato sexual, porque tem um problema sério, não sei, um tetraplégico, alguma coisa assim. Não é problema de esterilidade, não é problema de infertilidade. O casal pode ser infértil, não conseguir conceber, mas se conseguir ter o ato sexual, eles podem casar, mesmo que não consigam gerar. Ele, por problema dele ou por problema dela, entende? Então, a questão dessa impotência aí é um caso irreversível que a medicina atesta, não é o bispo, é a medicina atesta. Bom, depois do 9, o chamado vínculo. O vínculo tem vários tipos de problema. Uma pessoa que já é casada e vai, engana e casa com outro, não vale, porque já tem um vínculo com a primeira pessoa. Né? Depois, outros assuntos que podem acontecer, por exemplo, 10, disparidade de culto. Né? Disparidade de culto acontece quando, por exemplo, um sujeito é católico e ele quer casar com uma pessoa protestante, vai lá na igreja protestante e casa. Não vale, porque houve uma disparidade de culto. Na igreja católica, o católico pode casar com o protestante. É o chamado casamento misto, com duas condições que a igreja coloca. Né? Primeira condição, que a parte que não é católica não mude a fé da parte católica. Você tem que prometer isso para o bispo. Segundo, vão educar os filhos na fé católica. E se querem receber o sacramento da igreja católica, então a igreja coloca que os filhos devem ser educados na fé católica. Então aí o casamento pode acontecer. E aí o bispo pode, às vezes, até autorizar que o casamento seja celebrado até na igreja protestante.
os devidos cuidados. Mas aí tem que ter autorização, né, do bispo. Muito bem. Uma outra coisa que pode também acontecer é a chamada ordem sacra. O que é a ordem sacra, esse número 11 aí? Bom, o sujeito que ele é padre, ele fez voto de pobreza, obediência e castidade. Então, se ele engana uma moça e casa com a moça, o casamento não valeu. Por quê? Porque ele já tinha feito um voto de celibato. Pode acontecer o seguinte: um padre que quer deixar o sacerdócio e quer se casar, ele pode pedir ao Papa, né, cancelar o voto dele de celibatário, dispensar, né, do ministério sacerdotal, ou seja, ele voltar ao estado de leigo, deixar de ser parte do clero e se casar. Isso pode acontecer. É legal e não há pecado nesse caso, mas o Papa tem que, o Vaticano, o Papa tem que autorizar, né, primeiro que o sacerdote deixe o ministério sacerdotal, volte ao estado de leigo e possa se casar, possa ser cancelado o voto de celibatário. Isso também pode acontecer. Bom, outro caso que nós temos aí, né, profissão religiosa perpétua. Às vezes a pessoa não é padre, mas fez uma profissão de religiosa perpétua, por exemplo, uma carmelita, né? Alguém assim, então também não pode casar sem a devida dispensa que a igreja precisa dar. Porque a pessoa faz um voto a Deus através da igreja, da autoridade da igreja. Então, é através da autoridade da igreja que a pessoa deve, então, se reconciliar com a igreja. Bom, tem mais casos, né? Por exemplo, rapto, né? Uma pessoa que foi raptada para casar na marra, claro que isso não vale. Isso, não sei que hoje isso não acontece, isso antigamente acontecia. Crime, né? Crime, por exemplo, vamos supor que o sujeito quer casar com uma moça que já é casada. Aí ele vai lá e manda matar o marido da moça, para a moça ficar viúva e poder casar com ele. Claro que esse casamento com essa moça não vai ser válido, porque houve um crime, né? Problema de consanguinidade. Não pode haver casamento entre irmãos, não pode haver casamento entre primos até o 2º grau. Não, isso na linha horizontal. Na linha vertical, não pode haver casamento, por exemplo, de pai com filha, avô com neta, né? Não pode. Então, há impedimento na linha vertical, como de consanguinidade, e na linha horizontal. Casamento entre primos, em alguns casos, o bispo pode autorizar. Com a devida segurança da medicina, o bispo pode pedir, não sei, determinados exames e tal. Agora, gente, nunca é bom haver casamento de primos, porque a medicina explica que, por exemplo, são primos da mesma família. Às vezes, um tem um problema genético, o outro tem o mesmo problema. Eles se casam, esse problema pode cruzar no filho e o filho sair com um problema dobrado. Entende? Às vezes pode não acontecer nada. Quem conhece um pouco de genética sabe que, segundo as leis do padre Mendel, né, as combinações são muito alternativas. Mas há risco, não é castigo de Deus nem nada disso, é risco fisiológico, entende? Biológico que pode acontecer. Bom, outro caso é afinidade, né? Também aí é o caso de casamento na linha vertical. Depois, honestidade pública. O que é honestidade pública? A pessoa casa com o sujeito achando que ele é honesto, trabalhador, etc. Depois descobre que não é nada disso. Foi enganada. O sujeito não trabalha, não quer que deve para todo mundo, é mau elemento, não tem caráter. E a pessoa ficou enganada. Então o casamento não vale. Bom, depois também o caso do parentesco legal por adoção, ou seja, alguém que adota uma criança, depois, se essa criança cresceu, tal, não pode casar com a pessoa adotada. Bom, gente, quem quiser conhecer isso com mais detalhes, ou você vai no Código de Direito Canônico e vê todos esses cânones que estão aí, ou então eu lembro mais uma vez. Esse livrinho aqui, que é muito baratinho, da nossa editora Cléo, é a coleção que eu chamo de Formação Católica, tem mais de
mais de 20 livros desse aqui, né? Esse é o seguinte: quando que um tribunal da igreja pode declarar que um determinado casamento foi nulo. Isso é muito importante, gente, porque se o tribunal declara que o casamento foi nulo, os dois voltam ao estado de solteiro. E aí pode casar na igreja direitinho com outra pessoa. Entende? Isso é muito importante. Eu penso que todos os casais que têm uma dúvida sobre a validade do seu casamento, vale a pena entrar no tribunal da igreja. Muita gente reclama de duas coisas. Demora muito para sair a sentença e tem que pagar. Bom, eu quero explicar aqui duas coisas. Primeiro, Papa João Paulo II pediu para os tribunais apressarem o processo. Não deixar demorar mais de 6 meses. Os tribunais estão fazendo o possível para isso. Segundo, o Papa Francisco autorizou que os próprios bispos possam dar uma sentença, sem precisar o caso ir até para o tribunal. Se o bispo viu, o negócio é tão claro, tão óbvio, que esse casamento foi nulo, o bispo pode dizer, declara nulo e acabou. Dá uma sentença e o casal pode casar. Tá certo? Outra coisa que um bispo pode fazer, acho que vale a pena ligar aqui e falar aqui, é da tal sanatio in radice, que está aqui no Código de Direito Canônico. Isso é em latim. Sanatio in radice, uma expressão latim quer dizer sanação na raiz. O que é uma sanação na raiz? Às vezes tem um casal que casou só no civil, mas com consentimento pleno. Isso é muito importante. Houve uma validade, vamos dizer assim, natural, civil. E aí, um dos dois quer casar na igreja, mas o outro não quer. Esse casal pode ir ao bispo. E o bispo, com base na validade civil, os dois realmente são casados, vivem bem, só que um não quer. O bispo pode fazer a sanação na raiz, ou seja, o bispo pode validar o casamento diante da igreja, mesmo que uma parte não queira. E aí, a parte que quer, a parte católica, fica exatamente em condições de receber os sacramentos. Então, isso chama-se sanação na raiz. É um caso que só o bispo, caso a caso, ele pode também resolver. Bom, o terceiro caso que pode levar à declaração de nulidade é esse caso C, né? Eu já falei o caso A, que é a falta de consentimento, o caso B, que são aquelas condições dirimentes, e o caso C, falta de forma canônica na celebração do matrimônio. É quando não foram observadas as formas litúrgicas que a igreja exige. Tem que ter, né, o proclama, para saber se ninguém é contra, se não tem nada contra. Tem que ter testemunha. Aliás, é bom dizer que no casamento não tem padrinho. Padrinho só tem na crisma e no batismo. No casamento é testemunha, não é padrinho. O pessoal enche de padrinho no altar, mas na verdade a igreja não fala em padrinho. Então o casal pode casar de maneira muito simples, entende? Pode chegar no padre, não precisa gastar dinheiro de enfeitar a igreja, não precisa dar festa. Pode chegar no padre, nós não temos condição de pagar, nós não temos condição de fazer festa, não temos condição de enfeitar a igreja. Dá para casar a gente aqui, só nós dois aqui, mais os nossos pais e 2 testemunhas aqui diante do Senhor? Não pode. Entende? Então, ninguém deve deixar de casar validamente na igreja por causa de festa, por causa de show. Se tiver, faz. Se não tiver, não é obrigado a fazer. Entendeu? Bom, eu queria colocar agora aqui o seguinte. O que é importante no casamento? É importante que o casal tenha harmonia conjugal. O que é harmonia conjugal? Para que não aconteça separação. Entende? Acontece muita separação na igreja exatamente porque os casais não têm harmonia conjugal. A harmonia conjugal é falta de unidade, onde gera briga, falta de perdão, falta de reconciliação, entende? Falta de amor, falta de Deus. Gente, nós precisamos de Deus, porque nós todos somos egoístas, somos orgulhosos, somos irritadiços,
E quem não tem Deus, a gente acaba aplicando. Está provado, sabe, que os casais que vivem com Deus em harmonia, esses casais dificilmente se separam. Casal que reza, reza seu texto junto, vai à missa, confessa, comunga. Então, antes da casa cair, vamos construir uma casa sólida. Entende? Isso é o mais importante. Agora eu quero abordar algumas questões práticas, que também é importante, né? Ser abandonado no casamento pode ser motivo para conseguir a nulidade? Bom, uma coisa que eu quero explicar aqui é o seguinte: o que gera a nulidade de casamento é um fato que aconteceu antes do casamento. Entende? A pessoa mentiu para mim, a pessoa me enganou. Aquele negócio é uma coisa que aconteceu antes. Porque se o casamento foi válido, o que acontece depois não interessa mais. Foi válido, foi válido. Então, por exemplo, algumas pessoas perguntam, adultério é caso de nulidade? Normalmente não. Porque se o casamento foi válido, não é porque aconteceu um adultério que anulou o casamento. Não, ele foi válido, foi válido. Agora, o que pode acontecer, vamos supor, a pessoa adulterou com uma pessoa que antes do casamento ele já tinha um caso, ou já premeditava, entende? Aí pode haver um indício de nulidade nesse caso, né? Então, o ser abandonado no casamento pode ser motivo para conseguir nulidade? Depende. Aí o tribunal, caso a caso, vai ter que analisar essa situação, certo? Bom, uma outra situação, deixa eu ampliar aqui essa pergunta. Existe alguma espécie de recurso para os processos rejeitados pela forania? Isso aqui são perguntas que fizeram hoje. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: a pessoa, normalmente quando ela vai entrar com um processo de nulidade, primeiro ela vai à paróquia, a paróquia faz um filtro e a paróquia diz, olha, você tem condição ou não tem condição de entrar no tribunal. Bom, eu penso que mesmo que a paróquia ou uma forania diga que você não tem condição de entrar no processo, eu penso que vale a pena ir ao tribunal da igreja, na arquidiocese, e tirar as dúvidas. Porque o tribunal, no fundo, que julga a questão. Não é ali a paróquia, a forania que julga a questão, é o tribunal. Então, aí é bom você se orientar melhor. Entende? Bom, outra questão é a seguinte: o que considerar para optar para uma segunda união? A pessoa está em dúvida se parte uma segunda união ou não parte uma segunda união fora da igreja. O que a pessoa tem que decidir? Bom, você sabe que você vai ficar sem poder receber os sacramentos. Vai deixar de estar cumprindo a lei de Deus. Então não vai poder confessar, não vai poder comungar, vai ficar numa situação que nós já explicamos aqui. Então é isso que a pessoa tem que ponderar, né? Depois, outra pergunta que fizeram: como entrar em comunhão com Deus se quem está em segunda união não pode se confessar? Veja, eu já expliquei aqui que, né, o Papa João Paulo II fala que os casais de segunda união devem rezar, devem ir à igreja, embora não possa participar dos sacramentos. Então o Papa está dizendo o quê? Que Deus ouve a oração da pessoa. Lá no começo eu mostrei bem claro, o Papa fala, devem viver uma vida de oração, de jejum, de penitência, pedindo a Deus a graça da conversão e de regularizar a sua situação. Então, realmente, isso aí, né, pode acontecer sim. Outra pergunta: no dia do juízo final, será cobrado a dissolução do sacramento ou a formação de outra família? Bom, gente, o que ele já fala do juízo final é que todo tipo de pecado vai ser cobrado. Entende? Ou seja, tudo aquilo que não estiver de acordo com a lei de Deus vai ser cobrado. Então Deus nos dá a vida inteira para a gente regularizar a nossa vida. Por isso que o Papa fala,
Nenhum casal está condenado, mas temos a vida inteira para resolver o problema, entende? A situação é nesse sentido. Outra colocação, posso me casar e me comprometer com a igreja, mesmo meu marido não querendo? Isso é válido? É complicado, né? Posso me casar e me comprometer com a igreja, mesmo meu marido não querendo? É válido isso? É uma situação... veja, para casar tem que haver o consentimento dos dois, né? Então, nesse caso aí, dificilmente vai haver uma autorização para um casamento na igreja. Porque se um não quer, como é que vai casar na igreja? Então é melhor que se faça um trabalho de convencimento do outro, né, para resolver essa situação. Sabe, gente, o casamento é uma coisa muito séria, né? Que a gente tem que preparar bem. E aí, muito importante, sabe, os pais prepararem os filhos, desde pequeno, desde a juventude. Porque o que acontece é isso, muito casamento acontece sem as pessoas estarem preparadas. Um dia eu entrevistei o presidente do Tribunal Eclesiástico aqui de Aparecida do Norte, que é aqui na nossa arquidiocese, e ele me disse que a grande maioria dos casais que pedem declaração de nulidade acaba conseguindo. Por quê? Porque, de fato, há muito casamento que é nulo. Nulo, de fato, não houve o casamento. Por causa de todas essas razões que eu já mostrei aqui. Certo? Outra questão, né? Quem vive em segunda união pode ser catequista? O que o casal pode ou não pode fazer na igreja? O catecismo da igreja responde isso. O catecismo da igreja, ele diz assim, que os casais de segunda união não podem exercer certas atividades na igreja. Ali, a partir do parágrafo 1652 do catecismo. Os casais de segunda união não podem participar de certas responsabilidades na igreja. Mas só que o catecismo não fala quais são essas responsabilidades que uma pessoa de segunda união não fala, por exemplo, se ela não pode fazer leitura, se não pode ser catequista, se não pode, entende? Não sei. Então, eu acho o seguinte, quem precisa decidir isso é o bispo de cada diocese. O casal de segunda união, ele pode fazer isso na igreja, mas não pode fazer aquilo. Entende? Agora, eu dou um conselho aqui. Veja, conselho, não é norma nenhuma da igreja. Eu penso que o casal de segunda união, que ele frequenta a igreja, e deve frequentar, como nós já vimos até aqui, mas eu penso que ele deve ficar assim, meio no anonimato, sabe? Porque todo mundo sabe, né? Acaba despertando falatório, fulano é segunda união, está lá fazendo isso, está indo lá no altar, não sei o quê. Então, eu penso que segunda união, vai à igreja, participa de grupo de oração, mas procura não exercer uma atividade que seja assim, um tanto quanto pública, que você apareça no meio dos outros. Até para a proteção. Veja, é apenas uma sugestão que eu estou dando, não é norma da igreja e nem é nenhuma obrigatoriedade. Outra pergunta que fizeram, gostaria de saber se Deus e Nossa Senhora escuta as minhas orações por eu não ser casada na igreja. Escuta sim. Nós já explicamos assim que escuta sim. Inclusive você deve pedir muito a Nossa Senhora para que você seja casada na igreja, para que sejam eliminados os problemas, os obstáculos que impeçam você de casar na igreja. Peça sim, peça com muito fervor. Não tenha dúvida não. Ok? Bom, tem aqui mais uma outra pergunta. Comente sobre o que aconteceu conosco. Primeiro, o perigo dos padres da teologia da libertação que dizem podem comungar sem problema. Segundo, vivíamos essa realidade porque não conhecíamos a doutrina e escutamos o padre. Veja o perigo. Bom, eu sei, gente, que tem padre que autoriza o pessoal de segunda união comungar.
Agora, por todos os documentos que eu já mostrei aqui, familiares consórcios, catecismo da Igreja Católica, fica claro que não pode. Se um padre autoriza, é por conta e risco dele, entendeu? É o que eu posso dizer, né? Não é o que a Igreja realmente recomenda. Outra pergunta: não sou casada na Igreja e às vezes me sinto discriminada. Isso pode acontecer. Não é correto que as pessoas discriminem ninguém. Mas é aquilo que eu falei, né? Infelizmente, há coisas desse tipo na igreja. Por isso que eu acho que a pessoa deve frequentar tudo. Mas evitar de participar de alguma coisa que ela apareça, né? E essa discriminação realmente não pode, não deve existir, certo? Outra pergunta. Durante o dia as pessoas foram mandando algumas perguntas. Casais de segunda união devem ser abertos à vida? Devem ter filhos? Bom, gente, a partir do momento que o casal casou uma segunda união, é muito difícil dizer para o casal não ter filho. Né? Aí é o seguinte, é uma situação difícil de responder. Né? O ideal seria que não houvesse a segunda união. Havendo a segunda união, o casal vai ter relacionamento, né, sexual, e aí realmente vai poder acontecer, né, gravidez, coisa desse tipo. Não se pode fazer aborto de jeito nenhum. Né? Bom, penso que o que nós tínhamos assim, de pergunta era isso. Eu penso que já deu aqui para a gente cumprir bem essa nossa live, já são quase 1 hora. Eu quero agradecer a todos que, né, aqui me acompanharam até agora, né? Agradecer, dizer que eu rezo por todas essas situações, sabe? Para que Deus conceda a todos a graça de poderem, os que não casaram ainda, poder se preparar bem para o casamento, os que estão casados viver uma harmonia conjugal, uma harmonia sexual, né? E o caso de segunda união, rezar, pedir a Deus a graça de resolver a situação. Ou através de uma declaração de nulidade lá no tribunal, ou então uma outra forma que possa existir, como até aquele caso de viver como irmãos, né? Também é um caso que pode acontecer. Eu quero dizer que eu tenho pelo menos uns 6 livros voltados para o assunto do casamento. Tem um livro, Sereis uma só carne, é o sentido do casamento. Muito importante, sobretudo para noivos, casais novos, sereis uma só carne. Problemas no casamento. Vida sexual no casamento. Educar os filhos pela conquista e pela fé. Né? Então, tem vários livros. Família Santuário da Vida, um outro livro. Então, a nossa editora Cleofas, faz mais de 40 anos que eu trabalho com casamento, com casais, com noivo, então tive a oportunidade de escrever muitas coisas. Então fica aí à disposição de quem quiser usar. Tá bem? Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe, guarde e proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.